Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, é bem delicado, mas também cheio de esperança. A jornada de aprender a confiar de novo depois que alguém nos machuca. Vamos explorar juntos como essa reconstrução pode acontecer, olhando por um ângulo que une a psicologia e a fé. Essa frase, ela resume perfeitamente o dilema de quem já se feriu, porque ela valida a dor da confiança quebrada, mas ao mesmo tempo ela joga uma luz no sofrimento silencioso e constante que a desconfiança traz. É bem nesse ponto de tensão que a nossa conversa de hoje vai começar. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso primeiro passo aqui é entender uma coisa muito importante. A desconfiança não é, de jeito nenhum, uma falha de caráter. Pensa nela mais como uma armadura, sabe? Uma proteção que foi sendo construída pedaço por pedaço em cima da dor. Tudo começa aqui. É fundamental a gente entender que a desconfiança não surge do vácuo, ela não brota do chão. Ela tem uma origem, uma causa raiz que a gente precisa investigar. E essa origem, essa raiz, é a dor. Pensa bem, cada decepção, cada traição, cada vez que a gente se sentiu abandonado, tudo isso funcionou como um adubo que foi alimentando a semente da desconfiança. É uma reação super compreensível às feridas que a gente carrega. E aí o que acontece? Aquele mecanismo de defesa que um dia foi útil, hoje ele se transforma num alarme super sensível que dispara por qualquer coisinha. Qualquer tentativa de aproximação, mesmo que seja de alguém com boas intenções, o alarme soa, mantendo a gente num estado de alerta que cansa. Isso mostra o grande paradoxo. A mesma armadura que um dia protegeu, com o tempo ela começa a ficar pesada demais. Ela nos isola do afeto, da intimidade, daquela conexão verdadeira que, no fundo, todo mundo busca. Ela vira uma prisão. Então, a gente se depara com versículos como este de Jeremias. E, numa primeira leitura, pode parecer um balde de água fria, né? Quase uma ordem para não confiar em mais ninguém. Isso pode gerar uma confusão danada, mas o segredo está em entender a nuance, o que está por trás dessas palavras. E aqui está a grande diferença. O texto não está condenando a confiança em si, mas sim o que a gente pode chamar de confiança cega. Sabe, aquela dependência emocional que a gente joga nos outros, esperando que eles preencham um vazio que, na verdade, eles não têm como preencher. O convite é para uma confiança equilibrada, onde a gente confia nas pessoas com sabedoria, mas mantém a nossa segurança final, a nossa âncora em Deus. Agora vamos falar das consequências de viver com essa armadura. Ela vai construindo muros à nossa volta. Muros invisíveis, que ninguém enxerga, mas que nos isolam e criam bloqueios emocionais muito, muito reais. Esse versículo de Provérbios é chave para a gente entender isso. Guardar o coração não significa trancá-lo a 7 chaves numa fortaleza. Significa cuidar dele, ter discernimento, sabe? Saber quem a gente permite que se aproxime. Bloquear todo e qualquer acesso acaba cercando a própria fonte da vida que existe dentro da gente. E como é que a gente percebe esses muros no dia a dia? Bom, os sintomas são bem concretos. Vão desde aquela dificuldade de aprofundar os laços com alguém, até sentir um cansaço inexplicável depois de estar com as pessoas. É um medo da vulnerabilidade dando as caras de formas bem práticas. Então a pergunta de $1 milhão é, como a gente começa a derrubar esses muros? É aqui que a jornada muda de figura. A fé não entra como um analgésico para a gente fingir que não dói. Ela entra como um bálsamo, que dá um novo significado para a dor e começa a curar de verdade. E essa é uma promessa central. A cura de um coração ferido não é um detalhe, um bônus. É parte da missão divina. Isso transforma o processo de cura em algo pessoal, sustentado por uma força que é muito maior que a nossa. A espiritualidade se torna, então, um campo de transformação. É o lugar onde a dor não é varrida para debaixo do tapete. Pelo contrário, ela é acolhida, levada a sério e, finalmente, transformada. É sobre dar um propósito novo para as nossas cicatrizes. E a boa notícia é que ninguém precisa trilhar esse caminho no escuro. A Bíblia funciona como um mapa, sabe? Cheio de histórias de pessoas de carne e osso que passaram por traições e dores parecidas com as nossas e que nos mostram que sim, a restauração é possível. Pega a história de José do Egito, por exemplo. Ele tinha todos os motivos do mundo para nunca mais confiar em um ser humano, mas a escolha dele foi outra. Foi manter a confiança num propósito maior, e foi isso que permitiu que ele ressignificasse a maior dor da vida dele e até restaurasse o relacionamento com os irmãos. O rei Davi, por outro lado, nos ensina a prática da honestidade radical com Deus. Ele não fingia que não estava com medo ou que não se sentia vulnerável. Pelo contrário,
ele abriu o coração em oração. E esse ato de entregar ao medo já é um passo gigantesco na direção da cura. Certo, a gente já entendeu o porquê, já vimos alguns exemplos, agora vamos para o como. Essa parte é um guia prático, com passos que podem ser dados por quem realmente deseja começar essa jornada de reconstrução. Aqui estão 5 práticas que vêm da psicologia cristã. Começa com a oração honesta, que é botar para fora a dor real. Passa pelo diário emocional, que ajuda a organizar esse mundo interno. Tem a reestruturação da verdade, que é trocar as mentiras que a gente acredita por verdades da palavra. O estabelecimento de limites saudáveis, que é um ato de sabedoria e autocuidado. E, por fim, encontrar uma comunidade que apoie essa jornada. São passos pequenos, mas que, com consistência, fazem uma diferença enorme. E ao longo de toda essa jornada, por mais difícil que ela pareça, essa aqui é a garantia final. Uma promessa de companhia constante, especialmente naqueles momentos de maior medo, de maior incerteza. A caminhada não precisa ser solitária. E para a gente fechar, ficar essa reflexão no ar. Talvez o maior obstáculo não seja confiar em outra pessoa logo de cara, mas sim aceitar que ninguém precisa enfrentar essa reconstrução sem ajuda. Confiar que existe apoio, tanto divino quanto humano, pode ser o verdadeiro ponto de partida.